Boa tarde, nós somos do canal Últimos Remanescentes e hoje, dia 3 de julho de 2021, estaremos apresentando o tema Pedro e Judas. Mas amigos, não esqueçam de dar seu like, inscrever-se, fazer seu comentário e compartilhar. Com a palavra, o irmão João Carlos. Saudamos os nossos amados, desejando a paz de Deus. Conforme anunciado, então, o título de hoje, Pedro e Judas. Duas tristes histórias que estão registradas nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, mais triste mesmo foi a história de Judas. O Pedro foi triste também, mas o Pedro pegou a mão de Deus. Essa foi a grande diferença que nós veremos a seguir. No Evangelho de Mateus, está nos 4, vamos pegar Mateus. No capítulo 26, a partir do verso 31 e seguintes, ali está os detalhes quando Jesus falou assim: olha, essa noite vocês todos me abandonarão. Aí o Pedro, como era o mais impulsivo, mais metido, por assim dizer, retrucou: não, mestre, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aí mais adiante aí Jesus falou: olha, Pedro, na verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o Pedro: Senhor, ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu morrerei. E todos falaram a mesma coisa, os demais discípulos falaram mesmo: nós, se for necessário, morreremos contigo. Muito bem. E aí, amados, aconteceu a história de Judas e Pedro. Pelo menos as personalidades são conhecidas praticamente em todo o cristianismo, né? E mesmo até quem não professa a fé cristã, ele sabe da história. O Pedro, ele era impulsivo, temperamento impulsivo. O Judas, a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele era um dos 12. Jesus tinha alguma esperança de mudá-lo, mas a Bíblia diz que ele era ladrão, ou seja, ele roubava as próprias ofertas que o povo dava para os 12. Ele era o tesoureiro, já pegou essa função já com segundas intenções. Tanto é que em algumas Santa Ceia, alguns quadros de Santa Ceia, aquele que você conhece, ele aparece com um saquinho na mão ali, ele guardava as moedas, o dinheiro para o grupo, para os 12, né? E mais Jesus. E diz que ele roubava. Quando ele conseguia, ele metia a mão na sacolinha aquela e tirava para ele. Então esse é o Judas. E aí, amados, na sequência, Jesus, após passar a fazer a Santa Ceia, não é? Aí ele fez aquela cena que todos vocês conhecem. Ele indicou quem seria o traidor e disse para o Judas: olha, o que tu tiver que fazer, faça logo. E Judas saiu para entregá-lo, e a Bíblia diz que se fez noite, e a noite também se estendeu ao coração de Judas. A partir dali, Lúcifer tomou conta da mente de do Judas, perdão. Então, amados, no verso 27, no capítulo 27, ali mesmo de Mateus, um pouquinho à frente, ali está registrada, então, a experiência de Pedro, primeiro, e depois de Judas. O Pedro, quando prenderam Jesus naquela noite lá no Getsêmani, o Pedro
ficou acompanhando de longe assim, o movimento. E aí introduziram Jesus lá para ser julgado pelo Sinédrio, que era o tribunal judaico, e Pedro ficou ali observando, e disse que estava muito frio, e o Pedro foi se aquecer, né, no fogo, uma fogueirinha que existia ali, e de repente uma mulher reconheceu ele, chegou, tu é dele também, tu é um dos discípulos de Jesus. E Pedro, não sei o que tu está falando. Eu não conheço esse homem, conheço só de ver falar. Não, tu é um dos 12, sim. Aí Pedro ficou tão encabulado que mudou de lugar, saiu dali e foi para outro local. Chegando lá, de novo, falaram para ele, mas tu é um dos seguidores do Nazareno que está preso aí, que vai ser julgado. Aí a Bíblia diz que Pedro zangou e começou a xingar, espraguejar e dizer que não conhecia aquele camarada e nunca foi dele. E nisso, amados, o galo cantou. E Pedro já havia negado 3 vezes. Depois, além disso, ele negou mais outra vez. Então, aí o Pedro lembrou-se. E a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Amargamente. Segundo estudos aprofundados, inclusive de revelações de pessoas que têm esse dom, porque a Bíblia é um detalhe, ela não conta todos os resumos, todos os detalhes. Se ela fosse contar, haja Bíblia, seria muitos livros. Além disso, que ela já contém 66 livros, né, que a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Aí, há quem diga que o Pedro, quando introduziram Jesus para ser julgado no tribunal, foram abertas as portas e o povo entrou lá, os que iam assistir, os curiosos, e diz que Jesus fitou Pedro assim, olhou assim, um olhar de compaixão. E aí Pedro saiu dali e segundo alguns detalhes, ele foi lá no Getsemane chorar. Chorou muito, se arrependeu de coração. Então aí já começa uma diferença de Pedro para Judas. Pedro, os dois eram traidores. O pecado era o mesmo. No entanto, a diferença é que Pedro se arrependeu de coração. E Judas, como verão a seguir, ele aparentou remorso só, mas não arrependimento. Tanto é que ele foi se enforcar. E aí, como falamos, Pedro então se arrependeu de coração. Eu, particularmente, em toda a minha existência, nunca vi uma pessoa com o nome de Judas. Se tu já viu, é uma exceção, eu nunca vi. Mas Pedro é o que tem. Até o Papa diz que é secretário dele, imagina. Pedro. Então, amados, o perdão foi oferecido aos dois. Mas Pedro, na hora H, se arrependeu e Judas não. Judas foi se enforcar. E sabe o que aconteceu com Judas? Ele, movido de remorso, porque ele tinha esperança que Jesus se libertasse de seus algozes. Afinal, Jesus tinha demonstrado muito poder até a ressurreição de mortos, pense. E aí o Pedro tinha esperança, o Judas, ele queria mesmo era que Jesus expulsasse os romanos de lá, que os judeus estavam sob ocupação militar. Não só ele, mas os outros 11 também tinham esse pensamento. E aí cada um deles ia ocupar uma pasta no governo de Cristo. E Judas certamente ia querer o ministério, alguma coisa que ele pudesse roubar lá, um ministério tipo assim de finanças ou coisa parecida. Muito bem. Então, amados, o Judas, a Bíblia diz que ele penetrou em pleno tribunal lá e jogou as moedas nos pés dos juízes do Sinédrio, que eram 71 juízes. E aqui tem outro detalhe. Uma escritora tida como inspirada e profetisa,
Ellen White, o nome dela, ela, em um de seus livros, são 55 livros, mais de 100 mil páginas, ela deixou, ela já é falecida, faleceu em 1915. Os cristãos, muitos cristãos, têm ela como profetisa, especialmente os adventistas do sétimo dia. Ela, nesse livro, Vida de Jesus, no subtítulo 19, ela narra um detalhe interessante que a Bíblia não conta. Como falamos, a Bíblia é um resumo. Ela diz que em plena sessão lá do Sinédrio, que era o mais alto tribunal dos judeus, diz que de repente entrou aquele vulto esguio, e Judas disse que ele era corpulento, ele era uma pessoa de grande porte. Diz que veio assim, aí todo mundo voltou as atenções para aquela pessoa, parou o julgamento e disse que ele veio assim com uma voz rouca, ele tinha uma voz meio rouca, dizendo: Caifás, Caifás era o juiz que presidia o Tribunal dos Judeus, o Sinédrio. Caifás, ele é inocente, solta-o, solta-o. E chegou assim e jogou as moedas, as 30 moedas que tinham pago para ele entregar Jesus, jogou nos pés dos juízes e se agarrou na veste de Caifás, implorando que Caifás soltasse, que ele era inocente. E ela viu, essa irmã, segundo ela conta, ela viu esses detalhes, que o Caifás deu um sacolão assim e tirou ele, jogou ele longe. E disse: isso é contigo, problema teu. Viu como é que é a coisa? Aí não precisava mais dele, o próprio Lúcifer também já tinha usado o Lúcifer, o Judas. E aí a Bíblia diz que ele saiu dali e diz que ele disse assim: é tarde demais. E foi e se enforcou. E também um outro detalhe interessante que essa mesma escritora fala. Quando eles estavam indo rumo ao Calvário para crucificar Jesus e os dois ladrões aqueles que morreram com Jesus, diz que passaram por um caminho lá e avistaram, não longe do caminho, à vista de todos, uma árvore enosa, uma árvore secular, e Judas caído no chão. Diz que a corda que ele se enforcou, ela não aguentou o peso, ele era corpulento, e a corda um pouco fraca, e disse que o Judas estava caído no chão, e quando ele caiu, disse que abriu o ventre dele, e disse que os cães já estavam devorando as vísceras de Judas. Imagine que quadro, irmãos, que coisa triste. Pois é. Então, a grande diferença é essa, o pecado é o mesmo, os dois são pecadores. Mesma, como diz o nortista, farinha dentro do mesmo saco. A diferença é que Pedro aceitou o perdão de Deus e Judas não. Judas só teve remorso, mas no fundo ele não estava arrependido. E segundo algumas conclusões de teólogos, o Judas certamente será condenado no juízo final. Ele não se arrependeu. Muito bem. Até aqui nós agradecemos a vossa sintonia, desejando a paz do nosso Pai Eterno a todos vocês. Obrigada. Até mais.